Uma vez eu cheguei para um professor meu e falei que eu achava que eu tinha uma ideia diferente sobre como lidar com a metodologia de estudos da escravidão no Brasil. E é uma boa ideia, sendo honesto. E ele chegou para mim e falou assim: Eu não acho que você deva falar sobre isso. Eu falei: Por quê? Ele falou assim: Porque você vai estar tirando o lugar de um negro de falar isso. Enfim, hoje eu vou falar sobre Big Brother, obviamente sobre aquela menina esqueci o nome. Lumena. Lumena, e vou falar também sobre a reação do Fiuk. Vou falar sobre militância em geral, tanto racista nesse caso, quanto a feminista. Antirracista, desculpa, tá? Enfim, uh, nesse ponto que eu disse sobre o meu exemplo de faculdade, isso a Djamila trata num livro, Djamila Ribeiro, para quem não conhece, uh, procure, e eu vou falar sobre o livro Lugar de Fala dela aqui, que ela diz que muitas vezes a gente pensa o lugar de fala de forma errada, porque a gente está pensando em lugar de fala como lugar de cala. E ela argumenta quanto a isso, né? O lugar de fala ele é importante porque ele dá o lugar de fala às pessoas que foram negados os lugares de fala que é de direito delas. Então, assim, seria um problema se não tivesse negros falando sobre escravidão, por exclusão. Mas não é o caso. Existem muitas pessoas, o professor Télios, por exemplo, fala, a própria Djamila fala, e aí, sem contar os caras que participaram, né, sobre as questões da escravidão, como o Antônio Conselheiro, né, etc. Então, assim, não é como se tivesse realmente sendo excluído o lugar nesses casos, né? Isso é simplesmente uma questão de... São duas questões. A primeira é de que vai pegar mal se uma pessoa branca fala sobre escravidão, e a segunda é que é como se eu não tivesse o direito natural de falar sobre alguma coisa pela cor da minha pele. Bom, então eu vou trazer mais uma vez o favoritinho do canal. Cara, eu não sei se existe um livro que eu já usei tanto na minha vida quanto o Dicionário da Política. Eu acho que só o 1984. O Dicionário da Política, cara, quando ele chegou, eu não dei muito valor para ele e hoje em dia é um dos que eu mais uso. A definição de racismo para a ciência social, portanto, que eu estou trazendo aqui do Dicionário da Política, não é a diferença biológica ou física, etc. Mas é a diferença como comportamento social. É exatamente como ciência social entende o racismo, que é você atribuir comportamento à raça da pessoa. Ou seja, frases como você só fala isso porque você é branco, você só faz isso porque você é mulher, você pensa assim porque você é um homem hétero, cis, você ah, você pensa, enfim, todos esses exemplos aí que eu não preciso ficar repetindo, né? Às vezes exemplo de preto quando não caga na entrada, caga na saída, e todo esse tipo de pensamento são comportamentos, pensamentos racistas nas ciências sociais. Óbvio que eles não são de equivalência. O racismo que ele vem histórico, né, que a gente chama de racismo histórico, ele tem profundidades de consequências muito piores do que esses outros. Porém, tanto é que eu já fiz um vídeo sobre racismo estrutural. Eu não estou falando, obviamente, sobre racismo reverso. Estou falando o conceito técnico do que é racismo na ciência social, que é o quê? Que é você atribuir um comportamento à raça da pessoa. E a raça é uma questão imutável e etc. Ou seja, não estou falando de que exista um racismo reverso, etc. Só estou falando que existem pessoas que pensam comportamento a partir de raça e isso está errado. Ah, e por incrível que pareça, cara, isso é polêmico hoje em dia. Existem pessoas que realmente acreditam que você só pensa assim porque você é branco, você só pensa assim porque você é preto e etc. Como se tudo que eu ensinasse aqui no canal, todos os livros que eu lesse, toda a empatia de vivência que a gente vive, nada disso ensina. Só o que importa é a cor da sua pele, no final das contas, né? Ou se você pode falar se você é de uma classe social tal, você só pode falar se você veio de um lugar tal e etc. Ou seja, uma bobagem e isso é um elitismo, por incrível que pareça. E o problema não é ser elitista, tá? O problema é que esse pensamento é errado.
Se ele fosse um pensamento elitista, se ele fosse um pensamento. Se esse pensamento existisse, ele fosse certo, eu ia vir aqui falar, por mais que seja contra o senso comum. O problema desse pensamento não é ele ser elitista, não é ele ser racista. O problema é que ele está errado. Vamos só continuar aqui. E a questão da militância é que ela não está preocupada se a teoria dela, social, está certa ou errada. Ela só está preocupado na consequência prática disso. E é por isso que eu sempre falo aqui no canal que eu falo sobre teoria política e não sobre... Normalmente falo sobre teoria política e não sobre prática política. Porque são duas coisas diferentes. Da mesma forma que a militância, ela se importa mais, aliás, desculpa, não quero ser injusto também, se importa mais com a consequência prática do que a consequência teórica. E eu sou um teórico, eu gosto da teoria política. Quero ser um teórico da política, né? E, e a teoria me importa que seja verdadeira também. E nesse caso, a teoria de lugar de fala, que não é a da Djamila, tá? A Djamila Ribeiro, quando ela fala sobre lugar de fala, ela também fala sobre lugar de cala no livro dela. Ela fala que quando você individualiza as questões, você vai perceber que a pessoa às vezes não entende a condição que levou ela ali. A Djamila é marxista e ela diz que quando você chega para uma pessoa que trabalha em condições análogas à escravidão e que ela é preta e pergunta para ela quais são as condições que levou ela ali, ela não vai entender sobre as estruturas raciais, sobre infraestrutura e superestrutura de classe, ela não vai entender sobre dialética materialista, nada disso. Então, nesse caso, o lugar de fala não é dessa pessoa, é do intelectual. Só que, da mesma forma, o intelectual que não passou por isso não vai saber dizer na pele como é viver as consequências de toda essa estruturação de estratificação social. Ou seja, você dá o espaço apenas para um, você vai perder o melhor da teoria do outro. E se você dá espaço só para o intelectual, no caso, você vai perder o que mais de produtivo é a experiência prática daquela teoria na pele mesmo, né? Ou seja, o que deveria ser uma solidariedade, um conjunto, ele vira uma individualidade, que é a crítica que o Slavoj Zizek faz sobre os lugares, sobre a teoria de identidade, né, que se chama como os negros, as mulheres, etc. O feminismo, o antirracismo, que são segregacionistas. Né? Ele fala que esse movimento ele leva mais ao liberalismo do que ao coletivismo. O Zizek também é um neomarxista, né? E ele vai chegar e falar: olha, tudo isso, se você realmente for levar a esse pensamento, esse argumento de que você não sabe, o branco não sabe o que, que o negro passa na pele, o negro não sabe o que, que o branco passa na pele, o homem não sabe o que, que a mulher não sabe o que, que o trans não sabe o que, que a mulher negra, enfim, só estou dando esse monte de exemplo que existe. Eu ouvi uma vez, por exemplo, uma feminista falando que a Jout Jout a, a Clarice Falcão não sabem o que é o feminismo de verdade, porque elas são brancas e ricas. Ou seja, esse lugar de fala, toda essa exclusão, são formas de você deslegitimar a fala do outro. E é isso que a Lumena, pelo que eu vejo nos memes e no Twitter e no Instagram e no WhatsApp, é isso que ela constantemente faz. Ela vê um sintoma do racismo e ela, com a superioridade moral dela, ela chega e fala assim, isso está errado. E é isso mais ou menos que o militante faz. O militante, ele tem um pensamento além de pensar mais na consequência. Nisso ele é até mais maquiavélico, né? No sentido de os fins justificam os meios. Eles têm também uma questão de superioridade moral, que é eu sei o que é certo, agora ouve que eu vou falar como que você deve se comportar, eu vou falar o jeito que você deve falar, o que, que você tem que vestir, o que, que você não tem que vestir, e o nome disso é autoritarismo, né? Eu me preocupo muito com militâncias autoritárias. E concluindo a questão do Zizek, que eu vi aqui agora que eu não terminei, é, por que, que a questão do individualismo e do coletivismo não podem ser levados em conta aí? Uh, a ideia de você juntar uma ideia racista, ou seja, vamos nos juntar como uma classe de raça, né? Vamos nos juntar como uma raça, do mesmo jeito que o Marx ele fala para a gente se juntar como classe, né? Operadores, todo mundo, juntai-vos, né?
O Zizek diz que a consequência desse tipo de pensamento leva a apenas uma pessoa. Porque no final das contas, ninguém sabe o que a outra pessoa está passando. O máximo que a gente pode ter é empatia. Só que empatia, você só pode ter, dentro da militância, você só pode ter dentro do próprio grupo. Se você tem empatia por outra pessoa, você, você é meio que julgado como um traidor. Tanto é que a Djamila Ribeiro, depois que escreveu o livro Lugar de Fala, ela foi considerada uma defensora do branqueamento. Eu esqueci agora como que é a expressão que se usa, né? Alguma coisa assim, uma defesa dos brancos, é mais ou menos isso. E outra pessoa que sofreu com essa questão da militância antirracista foi a Carol Conká, bem antes do Big Brother. Ela namorou um cara branco e as pessoas começaram a atacar ela dizendo que ela estava defendendo os brancos, indo contra os negros, que ela estava namorando um cara branco. Isso é racismo. Não é racismo inverso. Isso é racismo. Você está atribuindo um comportamento a uma naturalidade de raça que não pode ser mudada. Se você levar isso a sério, você só vai entender que só a própria pessoa sabe tudo que ela passou. E você também vai entender que a maioria das pessoas não está apta a entender todo o trajeto social que aconteceu ali até chegar a essa pessoa. Por isso a gente precisa das experiências individuais, a gente precisa de que realmente a gente se coletivize, que a gente se junte para ter mais força e criar realmente essa força contra, por exemplo, o racismo, contra o machismo, etc. E a última parte do vídeo que eu quero falar é sobre a consequência disso quando se tenta ajudar nessas causas. Eu, por exemplo, acho que uma das maiores historiadoras que o Brasil tem é a Mari Del Priori. Ela é fantástica. Inclusive, foi professora de um dos caras que eu mais gosto, que é o Matias Pinto e o Felipe Figueiredo, do Xadrez Verbal e do Nerdologia de História. Então, e você vê também, por exemplo, quando esqueci agora o nome dela, ela tem um nome de judeu, eu esqueci mesmo o nome dela. Quando ela vai falar, a historiadora vai falar sobre. Pera aí que eu vou procurar o nome dela para não ficar esquisito, né? Lilia Schwartz, lembrei. Quando a Lilia Schwartz fala sobre as questões realmente de racismo histórico no Brasil e tal, você vê que elas têm que ter um tato maior, porque as duas são brancas. E quando elas vão falar isso, parece que elas não estão fazendo um trabalho intelectual. Parece que elas estão dando apoio para uma galera. E não, elas estão fazendo um trabalho intelectual. Haja como. Tenha orgulho disso. E parece que o entendimento que eu tenho é que parece que elas não podem ter orgulho disso, porque elas são brancas. Então parece que elas carregam esse fardo. E pode não parecer ridículo, mas o comportamento delas é igual ao comportamento do Fiuk quando ele fala desculpa por eu ser homem, ou é, você não sabe, e começa a chorar, você não sabe o quanto a gente é privilegiado. Cara, realmente a gente é privilegiado, e óbvio, você, toda aquela carga que ele fala ali, mas é ridículo você ficar se auto-martirizando sobre isso. E tanto é que as pessoas perceberam isso, finalmente. Cara, o trabalho da Lilia Schwartz, tanto o trabalho da Mari Priori, tem que ser exaltados. Porque elas são fantásticas. Sendo brancas, ou sendo pretas, ou sendo mulher, ou sendo homem, etc. Uma vez me perguntaram por que eu não cito tantas mulheres. Aí eu expliquei porque quer dizer, eu não cito tantas mulheres nos meus trabalhos, porque a maioria das pessoas que eu trabalho, que eu cito no meu trabalho, é antes do século XVIII. E antes do século XVIII tem pouquíssima realmente relevância por causa da sociedade, da cultura, de mulheres na sociologia. Mas seria um problema se eu não citasse? Eu acho que sim, porque eu estaria ignorando a intelectualidade dessas pessoas incríveis, como o professor Silvio de Almeida, por exemplo, como as duas que eu acabei de citar, como a Hannah Arendt, que é uma das filósofas mais importantes da história. Enfim, né? Não é um problema pela questão militante. Ia ser um problema para mim, porque eu ia estar perdendo pessoas que são geniais. Então eu acho que o problema para mim é exatamente esse. Eu, sinceramente, eu não me importaria de escrever só um trabalho com homens brancos, se isso fosse fazer meu trabalho ser bom. O problema é que eu estaria ignorando tanta gente boa fazendo isso que eu não faço. Então eu não faço uma questão realmente racional.
Enfim, acho que esse foi um vídeo meio bobo, meio polêmico, não sei. Eu, na verdade, estou bem inseguro fazendo esse vídeo. Acho que nem precisava estar fazendo. O jeito que a Lumena argumenta, eu acho que a única coisa que a gente deve tirar realmente disso é que a gente tem que parar com essa bobagem de superioridade moral. Não que superioridade moral não exista, mas porque normalmente quem se acha superior moral, ele está sendo um caga-regra, né? Os franceses, eles dividem a moralidade em dois. Porque a moralidade na filosofia vem discutir o que é bom, o que é mal, ou se existe o bom ou o mal, etc. Né? O que é certo, o que é errado. E isso os franceses chamam de moraliste. Moralista, obviamente. E só que existe também esse falso moralista que a gente chama, que eles chamam de ferra moral, que seria o caga-regra, que traduzindo é o que fode a moral. Um cara que. Eu já acredito que todo moralista é um falso moralista. Todo mundo que aponta o dedo pra você e fala assim: é assim, é assim, é assim que você deve agir, ele meio que tá sendo hipócrita. E quando a gente vê o Big Brother, a gente vê isso. A própria Lumena fala: eu não sou esse tipo de mulher preta que fica dando palestra. E quando a gente vai ver a fundo, realmente ela é esse tipo de pessoa. Ou seja, a maioria das pessoas, elas têm essa questão realmente de ser. Todo moralista tem essa questão de ser falso moralista. Acho que esse foi o vídeo mais longo do canal. Acho que foi um dos vídeos mais bobos do canal. Acho que eu não sei se eu ensinei alguma coisa pra vocês, mas a única coisa que eu queria realmente que vocês fizessem era ler o lugar de fala da Djamila Ribeiro, Dicionário da Política, cara. Compra esse livro aqui pra vocês estudarem, mano. E é isso, leiam, porque a mente precisa de livros, assim como a espada precisa da pedra para ser bem afiada.